A notícia caiu como uma bomba na manhã de segunda-feira. O nome de Zé Felipe apareceu entre os mais comentados nas redes sociais, acompanhado de uma manchete que ninguém imaginava ler. O cantor teria acionado judicialmente sua ex-esposa, Virgínia Fonseca. A frase que teria sido dita por ele a pessoas próximas: "É pelos filhos, não pelo dinheiro", rapidamente viralizou, abrindo uma nova frente de especulações sobre o motivo real por trás da decisão. Fontes ligadas à equipe jurídica do cantor confirmaram que o processo corre em segredo de justiça, mas garantem que se trata de uma ação sensível e relacionada à proteção das filhas do casal. O tom contido dos advogados, somado ao silêncio absoluto das assessorias de ambos, só alimentou ainda mais a curiosidade do público. Desde o rompimento, as aparições públicas de Zé Felipe e Virgínia vinham sendo cuidadosamente separadas. Ela, mais ativa do que nunca nas redes, parecia determinada a seguir com a vida, contratos, viagens e gravações. Já ele, embora mantenha o foco na carreira musical, vinha sendo descrito por pessoas próximas como visivelmente abalado e preocupado com o rumo que as coisas estavam tomando. Na noite anterior ao vazamento, o cantor foi visto deixando a casa dos pais, Leonardo e Poliana Rocha, em Goiânia, sem responder a perguntas da imprensa. "Não é sobre mim, é sobre elas", teria dito rapidamente, referindo-se às filhas, antes de entrar no carro e partir em silêncio. O público, acostumado com a imagem do casal como um dos mais estáveis e midiáticos do país, ficou em choque. Em poucos minutos, a internet se dividiu. De um lado, quem acredita que Zé Felipe estaria sendo injusto e tentando manchar a imagem de Virgínia. De outro, quem vê a atitude como um grito de socorro de um pai cansado de ser ignorado nas decisões sobre as crianças. Enquanto isso, páginas de fofoca começaram a revelar detalhes do documento protocolado na Vara de Família de Goiânia. O texto, segundo um repórter próximo ao caso, menciona episódios recentes que afetaram diretamente o bem-estar emocional das filhas, além de ações públicas com exposição indevida da vida privada das menores. A menção à exposição mexeu com o imaginário coletivo. Afinal, o conteúdo envolvendo as filhas sempre foi uma parte central da estratégia de marketing de Virgínia. Perfis, vídeos e campanhas publicitárias incluíam constantemente as meninas, que cresceram diante de câmeras. Mas, agora, a linha entre o conteúdo e o excesso parecia ter sido ultrapassada, pelo menos na visão do cantor. Na manhã seguinte, o silêncio foi quebrado apenas por uma publicação discreta de Virgínia em seus stories. Uma foto das filhas brincando no quintal, acompanhada de um texto breve: "Nada e ninguém vai abalar o que construímos juntas". A frase, sem menção direta ao caso, foi suficiente para incendiar novamente as redes. No Twitter, as hashtags Justiça por Zé Felipe e Força Virgínia ficaram entre os assuntos mais comentados do dia. Influenciadores e jornalistas começaram a se posicionar, alguns lembrando que essa não seria a primeira vez que uma disputa familiar entre celebridades tomaria contornos públicos e delicados. Enquanto os fãs tentavam entender o que realmente estava acontecendo, uma fonte próxima à família de Leonardo afirmou que a decisão de acionar a justiça foi tomada após várias tentativas de diálogo. Segundo essa pessoa, Zé Felipe estaria cansado de ver a imagem das filhas sendo usada como ferramenta de engajamento e teria recebido conselhos diretos do pai para resolver as coisas de forma correta, longe das câmeras. No entanto, a medida acabou trazendo justamente o efeito oposto. O caso ganhou proporções gigantescas e agora todos queriam saber o que realmente motivou o cantor a dar esse passo e até onde Virgínia estaria disposta a ir para se defender. Enquanto a imprensa buscava informações sobre o processo, um detalhe chamou a atenção: Leonardo, pai de Zé Felipe, manteve-se em absoluto silêncio. Conhecido por seu jeito espontâneo e por raramente fugir de perguntas, o cantor sertanejo evitou completamente o assunto, inclusive durante uma gravação de um programa de televisão que aconteceu dias depois do vazamento. Segundo pessoas presentes nos bastidores, Leonardo teria deixado claro que não iria se meter em briga de casal, mas ao mesmo tempo demonstrou visível preocupação com o estado emocional do filho. "Ele tá arrasado. Zé não é de explodir, ele guardou muita coisa até não aguentar mais", teria dito um amigo de longa data da família.
De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o rompimento entre Zé Felipe e Virgínia já vinha enfrentando um desgaste profundo há meses. As diferenças de ritmo e de prioridades eram evidentes. Enquanto ela seguia uma rotina intensa de gravações, campanhas publicitárias e viagens, ele tentava desacelerar, buscando uma vida mais discreta e próxima das filhas. Essa divergência teria sido o estopim para uma série de discussões, algumas presenciadas por pessoas da equipe de ambos. Uma fonte próxima à influencer revelou que Virgínia se sentiu traída ao saber da decisão judicial por meio da imprensa. Segundo essa versão, ela não teria sido previamente comunicada sobre a ação. Ela ficou em choque. Disse que não esperava isso dele, que sempre acreditou que por mais que tivessem se afastado, resolveriam tudo em casa, entre eles e com respeito, contou a fonte. Internamente, o clima entre as duas famílias se tornou tenso. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, teria tentado agir como mediadora, mas acabou sendo alvo de críticas indiretas de fãs de Virgínia, que a acusaram de influenciar o filho. Nas redes, Poliana respondeu apenas com uma publicação enigmática, uma foto ao lado do neto com a legenda: "Quem age com o coração, dorme em paz". A frase foi interpretada como uma mensagem de apoio a Zé Felipe. Poucas horas depois, o post somava mais de 1 milhão de curtidas e uma enxurrada de comentários divididos entre solidariedade e indignação. Do lado de Virgínia, o impacto também foi sentido. A influencer, conhecida por transformar crises em oportunidades, desta vez preferiu o silêncio. Nenhum vídeo novo foi publicado em seu canal naquela semana, algo raro, já que ela mantinha uma frequência quase diária. A equipe que trabalha com ela em Londrina confirmou que houve uma pausa estratégica para repensar a comunicação. Entre os patrocinadores, o clima também era de cautela. Marcas que tinham campanhas em andamento aguardavam orientações sobre como proceder, enquanto agências de publicidade avaliavam os possíveis impactos da exposição negativa. Quando a vida pessoal se mistura com o produto, todo o planejamento é afetado, comentou um publicitário envolvido em campanhas com a empresária. Enquanto isso, o público parecia dividido entre empatia e julgamento. Muitos internautas começaram a resgatar vídeos antigos em que Zé Felipe aparecia incomodado com a presença constante de câmeras durante momentos familiares. Em uma gravação de bastidores, ele chega a dizer, em tom de brincadeira, "Deixa as meninas em paz um pouco", ao ver a esposa gravando stories com as filhas. À época, o comentário passou despercebido. Agora viralizou novamente com interpretações diferentes. Fontes próximas ao casal afirmam que Zé Felipe tentou evitar a justiça até o último momento. Ele tentou conversar, tentou impor limites, mas toda vez que pedia mais privacidade, era como se estivesse indo contra o trabalho dela. Chegou um ponto em que ele sentiu que precisava de uma medida legal para proteger as meninas, revelou um amigo do cantor. Apesar do sigilo judicial, jornalistas especializados garantem que o processo inclui pedidos específicos relacionados à exposição pública das filhas e à divisão de responsabilidades sobre decisões envolvendo viagens, campanhas e aparições públicas. Nos bastidores, há quem diga que Virgínia vê a ação como uma tentativa de controle. Já pessoas próximas a Zé afirmam que ele não busca afastar as crianças da mãe, mas apenas restabelecer limites. O caso, que começou como uma disputa familiar, já começava a se desenhar como um dos maiores escândalos do ano no mundo das celebridades brasileiras. E o silêncio, tanto de Leonardo quanto de Virgínia, parecia apenas o prelúdio de algo ainda maior. 3 dias após o vazamento da notícia sobre a ação judicial, Virgínia quebrou o silêncio. A influenciadora publicou um vídeo em seu canal no YouTube, intitulado Minha Verdade, com uma duração de pouco mais de 10 minutos. A gravação começou de forma contida, com um tom mais emocional do que o habitual, sentada em um cenário simples, sem maquiagens marcantes e sem o habitual brilho dos vídeos de lifestyle. Ela olhou diretamente para a câmera e disse: "Eu nunca quis que nada disso fosse parar aqui. Eu sempre tentei resolver tudo entre a gente como família. Mas agora, já que as pessoas estão falando tanto, eu preciso me posicionar. Eu não estou lutando contra o pai das minhas filhas. Eu só quero paz e estabilidade para elas." O vídeo rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do país. Em poucas horas, ultrapassou 5 milhões de visualizações e acumulou milhares de comentários, alguns solidários, outros críticos. A fala mais debatida, no entanto, veio nos minutos finais, quando ela afirmou:
Se eu tivesse feito tudo pelo dinheiro, eu já teria ido embora há muito tempo. Eu construí a minha vida com ele, e agora parece que tudo que a gente viveu virou prova contra mim. Isso dói, mas eu vou seguir firme, porque eu sei que não fiz nada de errado. A declaração foi vista por parte do público como uma tentativa de reverter a narrativa que começava a se formar contra ela. Em contrapartida, a equipe de Zé Felipe permaneceu em silêncio, recusando pedidos de entrevista e reforçando que qualquer comentário público poderia prejudicar o andamento do processo. Fontes ligadas ao cantor, porém, afirmam que ele ficou profundamente incomodado com o vídeo. Ele sentiu como se tivesse sido acusado de algo que não fez. A ação nunca foi sobre dinheiro, foi sobre limites, disse uma pessoa próxima à família. Nos bastidores, advogados de ambos os lados iniciaram uma verdadeira guerra fria. Cada gesto público passou a ser analisado minuciosamente. O time de Zé Felipe, descrito como estrategicamente discreto, teria orientado o cantor a se afastar completamente das redes sociais, mantendo foco apenas nos compromissos profissionais. Já os representantes de Virgínia apostaram em um discurso emocional e transparente, buscando reconquistar a empatia do público. Enquanto isso, programas de fofoca e colunistas de entretenimento mergulharam na história. Trechos de áudios antigos, lives e entrevistas foram resgatados para tentar traçar uma linha de tempo do desgaste do casal. Um dos momentos mais citados foi uma transmissão ao vivo feita meses antes, em que Zé Felipe, visivelmente desconfortável, reclamava de estar sendo gravado constantemente. "Eu não aguento mais câmera na minha cara, véi", disse na ocasião. Virgínia riu e respondeu: "Mas é o nosso trabalho, amor." Com o vídeo Minha Verdade no ar, a opinião pública se fragmentou ainda mais. Parte dos fãs defendia a influenciadora, argumentando que ela estava sendo vítima de machismo e que o sucesso feminino incomodava. Outros apontavam o contrário. Diziam que Zé Felipe estava apenas tentando exercer o direito de preservar a intimidade das filhas. Entre os influenciadores, as reações também foram calculadas. Alguns preferiram se abster, enquanto outros aproveitaram o momento para se posicionar. Uma apresentadora famosa chegou a comentar durante um programa de TV: "A exposição tem limite. Quando envolve criança, tudo muda de figura, nenhum conteúdo vale a paz dos filhos." A frase repercutiu intensamente, gerando debate sobre a linha tênue entre trabalho e superexposição familiar. Artigos começaram a surgir questionando a chamada indústria da família digital, um fenômeno no qual filhos de influenciadores se tornam personagens centrais em estratégias comerciais, antes mesmo de terem consciência do que isso significa. Enquanto a internet discutia ética, marketing e paternidade, fontes garantem que nos bastidores o clima era cada vez mais hostil. Uma reunião de conciliação entre os advogados teria sido marcada, mas acabou adiada após a publicação do vídeo de Virgínia. O time de Zé considerou que o gesto dela comprometeu o sigilo do processo e aumentou o desgaste. Em meio à tensão, Leonardo, novamente pressionado pela imprensa, teria desabafado com amigos próximos. "Isso já passou do limite." O que era para ser conversa de casa virou novela para o Brasil inteiro ver. Apesar do cansaço aparente, o pai de Zé Felipe também teria sido peça importante nas negociações internas. De acordo com uma fonte próxima à família, ele pediu ao filho que seguisse firme, mas com respeito. O caso, entretanto, estava longe de esfriar. Com cada novo movimento de Virgínia, o público reagia com intensidade e o nome do casal voltava aos trending topics. O processo, que ainda corria em sigilo, agora estava envolto em uma atmosfera de espetáculo, e a essa altura já não parecia haver caminho fácil de volta. Nas horas seguintes à publicação do vídeo Minha Verdade, o que antes era apenas um caso judicial sigiloso entre duas figuras públicas se transformou em um terremoto midiático. As marcas começaram a se movimentar discretamente nos bastidores do marketing. Reuniões de emergência foram convocadas para discutir a repercussão. Virgínia, que até então era considerada uma das personalidades mais lucrativas do país, tinha em seu nome dezenas de contratos ativos. Sua imagem estava diretamente ligada a campanhas familiares, produtos infantis, cosméticos e até mesmo programas de televisão em que as filhas apareciam. Agora, com o nome envolvido em uma disputa judicial com o pai das meninas, o risco de associar qualquer campanha à polêmica se tornava evidente. Uma grande rede de varejo, que havia lançado recentemente uma linha em colaboração com a influenciadora, pausou todas as divulgações no mesmo dia.
Fontes internas revelaram que a marca optou por aguardar o desdobramento dos fatos antes de decidir se manteria a parceria. Outras empresas seguiram o mesmo caminho, ajustando cronogramas e removendo menções à influenciadora de suas páginas principais. Enquanto isso, o público notava o sumiço de alguns vídeos e postagens antigas do perfil de Virginia, especialmente os que mostravam momentos íntimos com as filhas. Parece que ela está tentando apagar os rastros da exposição, comentou uma seguidora em um fórum. Nos bastidores, porém, fontes afirmam que essa seria uma estratégia de contenção orientada pelos próprios advogados. A equipe entendeu que o melhor, neste momento, é demonstrar responsabilidade e recuar um pouco da imagem familiar. É uma tentativa de mostrar equilíbrio perante a justiça e a opinião pública, disse uma pessoa próxima à influenciadora. Do outro lado, Zé Felipe seguia em total reclusão. Nenhuma publicação, nenhuma declaração, nenhuma aparição pública. Seus assessores confirmaram apenas o cancelamento de 2 shows agendados para aquele fim de semana, alegando motivos pessoais. Essa ausência, no entanto, teve um efeito curioso. Enquanto Virginia era vista, falava e se defendia, Zé era percebido como o lado silencioso, o que para muitos aumentava o peso emocional da narrativa dele. Nos comentários de portais de notícias, cresciam as mensagens de apoio ao cantor. "Ele só quer o bem das meninas", escrevia uma seguidora. "Falar é fácil, difícil é ver os filhos sendo usados para likes", dizia outro. Mas entre os que defendiam Virginia, o tom era de revolta. Se ele quisesse proteger as filhas, não teria deixado vazar que existe um processo. Isso também é exposição. Enquanto os fãs se atacavam nas redes, a tensão dentro das famílias só aumentava. Segundo informações de bastidores, Leonardo e Poliana teriam tentado promover um encontro entre os dois para um diálogo reservado, algo que acabou sendo recusado por ambas as partes. Pessoas próximas garantem que o clima entre Zé e Virginia era de total frieza. As trocas de mensagens passaram a ser mediadas por advogados e assistentes. Nenhuma conversa direta, nem sobre as filhas. Em paralelo, o público começou a notar pequenas movimentações nas redes sociais da influenciadora, stories sobre maternidade, frases sobre recomeços e fé, e uma tentativa de mostrar uma rotina normal. Contudo, especialistas em imagem pública afirmam que o estrago já havia sido feito. Quando um conflito pessoal é judicializado e vira espetáculo, a confiança do público se abala. As pessoas começam a enxergar o conteúdo não mais como espontâneo, mas como cálculo, avaliou uma consultora de branding em entrevista a uma revista de negócios. Apesar da turbulência, os números de engajamento de Virginia continuavam impressionantes. Cada postagem rendia milhões de visualizações e discussões intermináveis. Ainda assim, o custo emocional parecia cada vez mais alto. Uma amiga próxima revelou que a influenciadora vinha enfrentando crises de ansiedade e insônia. Ela chora muito, diz que se sente injustiçada, que foi pintada como uma mãe que não pensa nas filhas, e isso a destrói por dentro, mas também não quer recuar. Acha que se calar, perde tudo o que construiu. Enquanto isso, Zé Felipe teria se refugiado na fazenda do pai, em Goiás. Pessoas que o visitaram contaram que ele mal fala sobre o assunto e tem passado as tardes compondo. Uma das letras, que teria sido escrita recentemente, fala sobre um amor que virou barulho demais para caber em casa. A imprensa, claro, especulou que a música seria uma indireta, mas os advogados do cantor garantem que ele não pretende transformar o caso em espetáculo. Ainda assim, a frase usada em off por uma fonte próxima resume bem o momento. Ele pode até ficar em silêncio, mas o barulho ao redor não para. E no fim das contas, é esse barulho que vai decidir quem o público acredita que está falando a verdade. Na manhã de uma quinta-feira chuvosa, um novo capítulo incendiou o caso. Um portal de notícias divulgou trechos do que seriam documentos internos do processo movido por Zé Felipe. Embora a ação estivesse sob sigilo, as informações, supostamente obtidas por uma fonte próxima, caíram como uma bomba. Segundo a matéria, o cantor teria anexado ao processo uma série de registros que comprovariam exposição indevida das filhas em contextos comerciais e promocionais sem consentimento mútuo. Havia menção a contratos de publicidade, vídeos gravados dentro de casa e até campanhas de produtos voltados ao público infantil. A reportagem destacou ainda uma frase atribuída a um dos advogados de Zé: "Nosso cliente entende que o sucesso da mãe não está em discussão, mas sim o direito das menores de não terem a vida transformada em negócio."
A publicação virou o assunto mais comentado do país em questão de horas. Os fãs, que já se dividiam entre defender e criticar cada lado, agora se confrontavam com supostos fatos concretos. Páginas de fofoca se multiplicaram analisando cada linha do vazamento, enquanto jornalistas especializados questionavam como um processo em segredo havia parado nas mãos da imprensa. O time de Virgínia reagiu rapidamente. Em nota oficial, classificou o vazamento como um ato irresponsável e criminoso, e afirmou que as informações estavam sendo distorcidas para alimentar uma narrativa de vilanização. A nota também reforçava que todas as decisões profissionais envolvendo as filhas sempre foram tomadas com amor, segurança e acompanhamento legal, mas a essa altura, a narrativa pública começava a se inclinar. A imagem de Virgínia, até então associada à alegria, ao sucesso e à espontaneidade, passou a ser revisitada com novos olhos. Vídeos antigos, que antes pareciam inocentes, eram reinterpretados com um tom de crítica. "Olha o tanto que ela grava as meninas, isso nunca foi saudável", dizia um comentário em uma publicação viral. De um lado, crescia o discurso de que Zé Felipe estava apenas tentando colocar limites. De outro, seguidores fiéis de Virgínia enxergavam machismo e tentativa de controle. A internet havia transformado uma disputa judicial íntima em um tribunal popular. Enquanto o público discutia, novas informações surgiam. Fontes ligadas ao Foro de Goiânia confirmaram que uma audiência preliminar havia sido marcada para dali a 2 semanas. A expectativa era de que os dois comparecessem presencialmente, algo que até então parecia improvável. Nos bastidores, o clima era de tensão. Segundo um jornalista que cobre o meio sertanejo, Leonardo teria sido o primeiro a tentar intermediar uma trégua. Ele odeia ver o nome da família nos noticiários desse jeito. Tentou conversar com os dois, mas a coisa já está em um ponto sem volta. O que era um pedido por limites virou um confronto de egos. Em paralelo, marcas começaram a se afastar discretamente. Uma empresa de cosméticos suspendeu o lançamento de uma linha em colaboração com a influenciadora, e outra companhia do setor alimentício encerrou antecipadamente uma parceria publicitária. Nenhuma delas citou diretamente a polêmica, mas o mercado entendeu o recado. Apesar da crise, Virgínia manteve a rotina nas redes, publicando vídeos com mensagens motivacionais, frases sobre fé e trechos do cotidiano com as filhas. Os comentários, no entanto, já não eram os mesmos. A cada postagem, crescia o número de críticas. "Isso não é maternidade, é marketing", escreveu uma seguidora. "Deixa as meninas viverem longe das câmeras", disse outra. Zé Felipe, por sua vez, continuava em silêncio, mas curiosamente o silêncio dele começou a ter voz. Fãs criaram perfis de apoio ao cantor, compartilhando mensagens como "ser pai também é proteger" e "amor de verdade não precisa de exposição". Os advogados da influenciadora reagiram protocolando uma queixa formal sobre o vazamento das informações. Segundo a defesa, a violação de sigilo foi grave e colocou em risco a integridade das partes envolvidas. Eles ainda solicitaram medidas para evitar novas distorções na imprensa. Enquanto isso, a audiência se aproximava, e com ela, o que muitos chamavam de o encontro inevitável entre Zé Felipe e Virgínia, o primeiro desde o rompimento. Pessoas próximas garantiam que ambos estavam emocionalmente exaustos, mas determinados a defender seus pontos de vista até o fim. Nos bastidores, um produtor musical que trabalhou com o cantor resumiu o momento com uma frase que ecoou nas redações: "Antes, eles vendiam amor, agora vendem silêncio." E esse silêncio está valendo mais do que qualquer campanha. O público dividido aguardava o próximo movimento, e pela primeira vez desde o início da crise começava a surgir uma sensação incômoda, a de que talvez não houvesse vencedores, apenas perdas. A audiência entre Zé Felipe e Virgínia aconteceu em uma manhã abafada de terça-feira, em Goiânia. O tribunal estava cercado por curiosos, jornalistas e cinegrafistas, todos em busca de uma imagem, um gesto, qualquer sinal de reconciliação ou ruptura definitiva. Nenhum dos dois falou com a imprensa ao chegar. Zé desceu de um carro preto, acompanhado de 2 advogados e de sua mãe, Poliana Rocha. Virgínia chegou minutos depois, com expressão séria, vestindo roupas discretas, ao lado de sua equipe jurídica. Segundo pessoas que acompanharam o encontro, o clima dentro da sala foi tenso e contido. Eles se olharam apenas uma vez, e em silêncio. Nenhuma palavra, nenhum cumprimento. Era o primeiro contato direto em meses, e a distância emocional era visível.
A audiência durou pouco mais de 2 horas. Advogados de ambas as partes apresentaram suas considerações e o juiz reiterou a importância de preservar o interesse das menores e evitar a exposição pública. Fontes presentes relatam que Zé Felipe manteve-se firme, porém emocionado, enquanto Virgínia por diversas vezes enxugava discretamente as lágrimas. Ao final, ficou determinado que novas medidas seriam tomadas, limites mais rígidos quanto à presença das filhas em conteúdos públicos e campanhas, além de um acompanhamento psicológico familiar. Nenhum dos dois saiu vencedor, e de certa forma ambos sabiam disso. Nos corredores do fórum, o silêncio era denso. Poliana teria abraçado o filho e dito apenas: "Agora respira." A justiça também é uma forma de amor. Virgínia, por sua vez, deixou o local sem falar com ninguém, entrando rapidamente no carro. Horas depois, as redes sociais já ferviam novamente. Apesar do sigilo sobre o conteúdo da audiência, repórteres conseguiram confirmar que o encontro havia sido emocional e difícil. Perfis de fofoca noticiavam em tom de urgência, e hashtags como Zé Felipe na Justiça e Força Virgínia voltaram ao topo dos trending topics. Naquele mesmo dia, à noite, Zé publicou a primeira mensagem desde o início da crise. Era uma simples imagem preta com a frase: "A verdade não precisa ser dita em voz alta. O tempo se encarrega." A postagem teve mais de 2 milhões de curtidas em menos de 1 hora. Entre os comentários, o apoio era quase unânime. Virgínia, por sua vez, preferiu o silêncio. Passou dias sem postar nada, até que, no domingo seguinte, publicou uma foto com as filhas e a legenda: "Elas são o motivo de tudo, nada mais importa." A legenda curta, porém carregada de significado, marcou o encerramento simbólico de um ciclo. Nos bastidores, pessoas próximas afirmam que a relação entre os dois se tornou estritamente profissional e mediada. Não há brigas, mas também não há diálogo. Eles entenderam que às vezes amar também é se afastar, disse um amigo em comum. Marcas que haviam pausado contratos começaram a retomar suas ações, de forma cuidadosa, com novas diretrizes sobre privacidade e exposição de menores. O mercado, assim como o público, parecia ter aprendido algo com o caso. O episódio serviu como um espelho para toda uma geração de influenciadores que transformaram a própria intimidade em produto. As consequências desta vez foram reais, não apenas em números, mas em emoções, famílias e cicatrizes. Um jornalista resumiu bem o sentimento geral ao encerrar uma matéria especial sobre o caso. Eles construíram um império baseado na conexão com o público, mas descobriram da maneira mais dolorosa possível que nem tudo precisa ser compartilhado. Há histórias que, para continuar existindo, precisam ser contadas apenas no silêncio. E assim, entre o ruído das redes e o eco do silêncio, terminava a história de um dos casais mais midiáticos do Brasil. Não com escândalo, mas com um vazio que dizia mais do que qualquer palavra.